Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Rogério Stank na área. Esse vídeo ele é muito importante, tá? Pra gente resumir a nossa estratégia em relação ao nosso conceito, a nossa divisão dos treinos. Qual a estratégia que eu uso na primeira semana? Qual a estratégia que nós usamos na segunda, na terceira, na quarta semana? A primeira semana de treino do mês, nós entramos sempre com o drop temporal em um formato que chama volume de força, que são de 8 a 12 estações, trabalhando por aluno individual por estação, com o objetivo em um aluno concentrar melhor, aumentar a sua carga, entender, né, que é um treino mais tensional, que existe um intervalo, ele precisa fazer a progressão de carga, então a gente chama de volume de força. A segunda semana entra força técnica, entra o formato drop temporal, mas aula em dupla, com tempo maior por estação e 2 exercícios por estação e o aquecimento coordenativo. Então, a força dinâmica, força técnica, né? Força técnica significa que é cuidar dos alunos em relação a padrão de movimento, cuidar desse aluno em relação à técnica. Então, precisa ter esse gatilho, né? Semana de a gente performar na carga, sim, aumentar a carga, mas é aprender a treinar. Então, são menos exercícios em relação à estação, só que 2 exercícios por estação. Na semana 3, nós entramos com resistência funcional. Isso quer dizer que mantemos o drop temporal, aula em dupla, 2 exercícios por estação, mas o aquecimento é no unwrap. Então, a gente trabalha o tensional, mas aquece no metabólico. Olha que semana diferente. Óbvio, com o músculo sendo trabalhado do dia. Membros inferiores, você vai fazer o unwrap, agachamento, agachamento isométrico, abdômen, tiro curto. E a última semana, alta performance. Já é um treino metabólico. Usando o gatilho para o aluno entender que é semana de performar, alto gasto calórico, melhorar o condicionamento físico, para que você possa voltar na primeira semana treinando o drop temporal, força pura, aumentando a sua carga, melhorando a sua recuperação após uma série, após um exercício, para aumentar a sua carga. Então, esse conceito, esse padrão, ele é justamente para o aluno entender que a gente trabalha diferentes estratégias. Olha que legal, primeira semana, força pura, estação individual, aumenta a carga, progressão. A segunda semana, força técnica, aula em dupla. Vamos ensinar a treinar, corrigir esse aluno, gatilho ali, né, de movimento, de técnica. Lógico, não esquecendo que é uma aula drop temporal, aumentando a carga. A terceira semana, uma junção, aquece no unwrap, faz a parte tensional, continuando ali o drop em dupla. E a última semana, treino metabólico para performar. Então, isso mostra que nós somos uma academia que, além de ter um acolhimento, realmente a gente apresenta para os nossos alunos diferentes abordagens para que esse aluno alcance o resultado. Mas se nada disso for explicado no começo da aula, semana de força pura, progressão, aumenta a carga, estação individual, de 8 a 12 estações. A segunda semana, olha, força técnica, vamos melhorar o padrão, deixa eu ver como é que você agacha, um tempo maior por estação, 2 exercícios, quer melhorar o agachamento? Faz agachamento e o outro exercício, o abdômen, foca na correção do agachamento. Olha que legal. Então, última semana metabólica, se explicar para o aluno a importância, a diferença. Então, mas se a gente, como professor, não explicar para o aluno realmente o conceito, o quanto é importante, né, a cada semana, a cada fase de treinamento que a gente usa como estratégia, de nada faz sentido. Esse aluno ele vai achar que ele está treinando sempre numa academia normal. E ele não está treinando numa academia normal, porque ele treina com o especialista, ele treina com o professor direcionando, acolhendo, cuidando, aumentando sua carga, cuidando desse aluno, diferentes estratégias. Mas isso tem que ser passado no começo da aula. E usa a mobilidade, o aquecimento para você explicar sobre a dinâmica, explicar o objetivo, trazer esse aluno para você, né? Trazer esse aluno e sempre no começo da aula, tenta no aquecimento contar junto com o aluno. Vamos lá, vou contar junto, agachamento. 1, 2, 3. Por quê? Traz para o coletivo. A gente sabe se tiver 1, 2, 3 alunos,
não dá, mas não perca esse espírito, sabe? Conta com o aluno ali, traz para o coletivo. E a gente sabe que no drop temporal requer um pouco mais de atenção, e aí você acaba tendo que orientar, mas não vamos perder o espírito coletivo, principalmente no aquecimento, mobilidade, no aquecimento, não perca esse lado coletivo. Na volta calma, aquelas palavras bonitas, sabe? É isso que faz a diferença e que vai fazer o aluno fidelizar conosco e na sua unidade. Tá bom? Tamo junto.